Olá, seja muito bem-vinda de volta à nossa segunda aula dessa jornada. É uma alegria imensa ter você aqui novamente, dando continuidade a essa jornada tão transformadora. Só o fato de você estar aqui já mostra o quanto você está comprometida com você mesma, com a sua vida e com essa transformação que estamos construindo juntas. E saiba que é só o começo. A gente está nessa jornada para fazer de 2025 o melhor ano da sua vida. E eu não poderia estar mais animada por caminhar do seu lado, do lado de cada um de vocês. Nessas aulas, nós estamos mergulhando fundo para entender o que realmente te impede de avançar. Traumas, travas, bloqueios. Nós estamos enfrentando tudo isso passo a passo para abrir espaço para um novo capítulo. Um capítulo onde você se torna um imã de coisas boas. Seja mais dinheiro, relacionamentos saudáveis ou até aquela paz interior que parece que sempre está faltando, sabe? Então, quando você entende como as coisas funcionam e como aplicar esses novos hábitos e pensamentos, as transformações, elas começam a acontecer de forma surpreendente. E se você chegou agora e ainda não me conhece, deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Jessie, eu sou mentora e empresária e há 5 anos eu dedico a minha vida para ajudar mulheres incríveis como você a transformar suas histórias. E eu sei exatamente como é desejar mudar, mas sentir que está presa, como se algo invisível te segurasse. Eu já estive nesse lugar, eu já vivi essa sensação de tentar tantas coisas e sempre sair pensando, será que realmente alguma coisa em algum momento vai funcionar para mim? Eu sei que é desanimador, mas é importante você entender que você não está sozinha. Muitas mulheres que chegaram até mim, elas tinham exatamente essa sensação. Elas estavam cansadas, frustradas, achando que não tinham mais saída. E no fim, o que aconteceu é que a gente descobriu juntas o que realmente estava bloqueando elas. E foi assim que nasceu o Método Ser, um caminho que funciona de verdade, porque ele foi criado pensando em mulheres reais com desafios reais. E eu sei que o medo de falhar, ele pode ser um obstáculo muito grande. É aquela voz que diz, e se não der certo? E se for só mais uma tentativa frustrada? Mas a real é que o medo só tem poder quando a gente dá poder a ele. Com o suporte certo e as ferramentas que realmente funcionam, você consegue quebrar esse ciclo e começa a construir a vida que deseja. Eu já vi isso acontecer tantas e tantas vezes com mulheres que começaram com medo, mas que hoje vivem a realidade que parecia impossível. Então eu quero reforçar, você não precisa carregar esse peso sozinha. Estamos aqui para te ajudar a dar os passos certos e necessários para que você alcance seus objetivos. Então essa é a sua oportunidade de transformar 2025 no ano da virada, um ano em que você finalmente vai quebrar os ciclos, desbloquear o que te prende e começar a viver uma vida alinhada com o seu propósito e seus sonhos. Na nossa última aula, nós identificamos juntas as 5 travas invisíveis que, sem que você perceba, têm limitado a sua vida, sabotando suas decisões, distorcendo suas expectativas, prendendo você na armadilha da comparação e na busca incessante por validação externa. E essas travas, elas são mais comuns do que podemos imaginar. Elas são um problema muito grande na nossa vida. Elas são resultados de padrões que absorvemos ao longo da vida. Você aprendeu também ali sobre a trava cognitiva da decisão, que é aquele momento em que você se sente completamente paralisada. Que você não consegue decidir entre o que você realmente deseja e o que você acredita que pode ou que merece. Nós falamos o porquê isso acontece, como essa trava age no seu cérebro, te impedindo de dar o próximo passo. Também falamos ontem sobre a trava das crenças silenciosas, que são aquelas histórias que você repete o tempo todo para si mesma, como por exemplo, eu não sou suficiente. Você viu como essas crenças, muitas vezes plantadas lá na infância, acabam moldando as suas atitudes e limitando suas escolhas, mesmo sem você perceber. Depois a gente falou sobre a trava da validação externa, que é quando você se preocupa mais com o que os outros pensam de você do que com o que realmente importa para a sua vida. É aquele desejo constante de agradar ou de ser aceita, sabe? Que acaba sufocando a sua existência. Também abordamos a trava da expectativa distorcida, que te faz viver num ciclo de idealizações irreais.
Essa trava te leva a esperar que as coisas aconteçam de forma perfeita ou acreditar que você só vai ser feliz quando você tiver aquilo do jeito que você imagina. Mas no final, tudo que ela gera é só frustração e sensação de incapacidade. E por último, falamos sobre a trava da sabotagem pela comparação, que acontece quando você se compara constantemente com outras pessoas de forma inconsciente. Isso cria um ciclo de autossabotagem, te impedindo de reconhecer suas próprias conquistas e parece que sempre está faltando alguma coisa, ou você fica achando que tudo está errado em você. Se você não assistiu a aula de ontem, é importante demais que você assista. Só entendendo essas travas e como elas atuam na sua vida que você pode começar a se libertar de verdade e construir a vida próspera e abundante que você merece. Então o link está aqui abaixo ou no grupo do WhatsApp também para você assisti-la e depois você volta aqui, certo? Sobre a aula de hoje, a gente vai dar um passo ainda mais profundo nessa nossa jornada. Eu quero te convidar a pensar comigo a partir de agora. O que é que ainda está te segurando? Quais histórias, crenças ou memórias você está carregando que faz com que você não se sinta boa o suficiente? Que faz com que você não se sinta amada? Que faz com que você não consiga prosperar, não consiga alcançar o que você sonha? A gente vai olhar para isso juntas com carinho, com sinceridade. Nós vamos tocar nessas raízes que elas estão por trás dessas travas, porque é ali que mora a chave para a gente mudar tudo. Então pensa comigo. Como seria a sua vida se você realmente acreditasse de verdade que você é amada, que você é suficiente do jeitinho que é? Que você pode tudo o que você quer? Como seria se você tivesse aberta a receber tudo o que Deus já reservou para você? Hoje a gente vai começar a destravar tudo isso, porque por mais pesado que o passado possa parecer, tem algo muito maior esperando por você, que é a liberdade de viver a vida incrível que você foi criada para viver. Então vamos juntas abrir essas portas, deixar o que te prende para trás e dar espaço para o novo. Você não está sozinha e esse caminho é nosso, nós vamos juntas. Agora para começar, eu quero que a gente faça um exercício juntas. Então fecha os olhos agora, fecha. Isso. E imagina a seguinte cena, imagina uma criança pequena, cheia de expectativa, esperando a mãe na porta da escola. Dá para ver aqueles olhinhos ansiosos e procurando ali entre vários rostos que passam a mãe. E aí o tempo vai passando e as crianças vão indo embora, mas ela continua ali. Não porque a mãe não a ame ou tenha esquecido dela de propósito, mas porque na correria do dia a dia algo deu errado. Só que para aquela criança nada disso importa. Ela só consegue pensar de forma inconsciente o quanto ela não é importante e que não é prioridade. Agora, vamos trazer isso para situações reais da nossa vida. Talvez você tenha esperado horas por uma ligação de alguém, mas não ligou e você não sabe o que aconteceu. Ou quem sabe você até planejou algo especial, uma surpresa, um momento a dois. E a pessoa simplesmente não deu atenção como você esperava. E aí vem aquela sensação, será que eu não sou boa o suficiente? Talvez você tenha dado o seu melhor em um projeto no trabalho, ficou até tarde ali, colocando toda a sua energia. Mas no final das contas, ninguém reconheceu. Nenhum obrigado direito foi dado para você. Aí você pensa mais uma vez, será que eu nunca vou ser suficiente? E sabe aquela relação com a sua família que você se esforça para agradar? Você tenta ser o elo de união, faz o possível para manter a paz, mas no final só recebe críticas. Parece que eles sempre estão apontando o dedo para você. Essas experiências, por mais simples que elas pareçam, elas vão criando marcas. A gente chama isso de feridas emocionais. Elas começam bem pequenininhas, mas elas vão crescendo até que elas se transformam em crenças. E essas crenças, muitas vezes, elas ficam lá no fundo, influenciando a forma como você age, como você se vê e até como você deixa as pessoas te tratarem. Quantas vezes, depois de situações como essas, você já ouviu aquela voz interna aqui, ó, falando, viu só, você não é boa o suficiente. Ou você nunca vai ser feliz de verdade. Essas vozes, elas se tornam sombras. E o pior é que de tanto você ouvi-las, você passa a acreditar.
E essas sombras, elas vão pesando, é como carregar uma mochila cheia de pedras, sabe? Cada rejeição, cada crítica, cada expectativa não correspondida vira uma pedra nova. E aí a gente segue em frente sem perceber o peso que está carregando, achando que assim a vida é e já era. Mas eu vou te dizer uma coisa, não precisa carregar essa mochila. Essas pedras, essas crenças, essas sombras, elas não definem quem você é. O que aconteceu no passado não é uma sentença para o seu futuro. Você pode ressignificar tudo isso. E sabe como eu sei que você pode? Porque você está aqui. Porque você decidiu que merece mais. Só o fato de você estar nessa aula já mostra que dentro de você existe algo muito mais forte do que qualquer dor, qualquer rejeição, qualquer crença limitante. Então hoje o nosso objetivo é começar a aliviar esse peso. Nós vamos olhar para essas feridas, essas histórias com honestidade e amor. Vamos reconhecer o impacto delas, mas também vamos decidir que elas não vão mais te controlar, porque você merece muito mais do que viver presa nessas sombras. Mas Jéssica, como é que eu posso superar essa sensação de abandono, de não merecimento? Essa é uma pergunta que eu mesma me fiz por muito tempo. Eu buscava respostas em todos os lugares, tentando encontrar algo ou alguém que me dissesse, você é suficiente. E sabe o que aconteceu? Eu me perdi de mim. Eu achava que o problema estava em mim, que se eu mudasse, me moldasse aos outros, talvez assim eu me sentiria completa. E mesmo quando eu ouvia alguém falando, você é suficiente, eu não acreditava. E quanto mais eu me esforçava para agradar, para caber no espaço que os outros esperavam de mim, mais eu me sentia vazia. E quanto mais vazia eu me sentia, mais eu tomava decisões que só me afastavam de quem eu era. E sabe o que é mais curioso? É que durante todo esse tempo, a resposta estava bem ali, batendo na minha porta. Deus estava tentando falar comigo, mas eu não conseguia ouvir. Eu estava tão ocupada tentando preencher esse espaço vazio com coisas externas, que eu não percebia que a resposta estava dentro de mim o tempo inteiro. Até que um dia aconteceu. Foi como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem, sabe? Eu percebi que aquela tristeza, aquele vazio era simplesmente o reflexo de algo muito mais profundo que eu estava desconectada, que era a minha essência. Eu tinha me afastado do que Deus tinha me criado para ser. E quanto mais eu comecei a me reconectar comigo mesma, com o que Deus colocou em mim, mais feliz e realizada eu me sentia. A grande conclusão que eu tirei é que Deus é próspero. E Ele me ama exatamente como eu sou, com as minhas imperfeições, com os meus erros, as minhas dúvidas, até mesmo com o meu jeito meio atrapalhado. Deus me criou assim. Ele não quer que eu seja uma cópia de outra pessoa. Ele quer que eu seja a melhor versão de quem Ele me criou para ser. Isso é tão lindo de entender, não é? É como perceber que você tem um pai que te ama incondicionalmente, mesmo quando você falha os piores erros. Um pai que ele quer o melhor para você. E se o Criador de tudo, ele diz que ele quer que você tenha uma vida plena, quem é você para dizer isso? Que não é. Muitas vezes a gente vive preso em crenças limitantes. Seja por coisas que ouvimos na infância, por uma sociedade que nos diz para sermos pequenas, ou até por interpretações religiosas que nos fazem acreditar que prosperidade é algo errado. Mas pensa comigo, se Deus, o Criador de tudo, fez você a imagem e semelhança dele, quem poderia provar o contrário? Em Isaías 1,18 diz o seguinte, ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Isso é um lembrete poderoso de que o passado não define quem você é. Rejeições, erros, medos não são a sua identidade. Você é amada, você é abundante e Deus te criou com um propósito único. E quando você entende tudo isso e internaliza na sua vida, tudo muda. E você começa a co-criar coisas incríveis em sua vida, porque o universo é como um espelho. Ele reflete aquilo que acreditamos sobre nós mesmas. Se você acredita que não merece amor, respeito ou prosperidade, isso será algo que vai continuar se manifestando na sua vida. Mas a boa notícia é que você pode mudar isso.
Quando você começa a mudar a sua crença, quando você decide se enxergar como Deus te vê, como alguém completamente amado e capaz, o mundo ao seu redor também começa a mudar. Então eu te pergunto, o que você acredita que não merece? Será que isso é verdade? Ou será que é apenas uma história que você ouviu tantas vezes que você acabou acreditando? E sabe, às vezes a gente até sente que merece algo bom, que merece mais. Só que lá no fundo tem aquela voz que fica dizendo assim: será que eu consigo mesmo? Será que eu sou boa o suficiente? Pode ser diante de um projeto grande, que parece tão distante e impossível. Ou até algo que deveria ser simples, como simplesmente falar um não para alguém que sempre passa por cima de você. Ou tomar uma decisão que pode mudar o rumo da sua vida. Essas dúvidas, esses pensamentos silenciosos, eles vão se acumulando como pequenas gotinhas. E quando a gente percebe, já construíram um muro ao nosso redor. Um muro que nos paralisa e faz com que a gente acredite que o problema é a gente. Mas a verdade é que essa voz te coloca para baixo, te faz duvidar de si mesma e ela está mentindo para você. Porque Deus nunca te deixou sozinha, nem por um instante. Mesmo nos momentos em que você se sentiu fraca, confusa, completamente perdida, Ele estava lá, segurando a sua mão e esperando o momento em que você olhasse para Ele. Tem uma passagem linda em Isaías 41 que diz: eu sou o Senhor seu Deus, que segura pela sua mão direita e lhe diz: não tenha medo, eu o ajudarei. Olha que coisa mais linda! É uma promessa direta, cheia de amor e verdade. Não é só uma frase bonita, é o próprio Deus dizendo para você: ei, você não está sozinho, eu estou aqui. E sabe o que isso significa? Que Ele já colocou dentro de você tudo o que você precisa para vencer. Ele não te criou para viver com medo, nem para se sentir incapaz. E você sabe, quer saber de uma coisa incrível? É que não só isso, mas até a ciência confirma isso. Quando você enfrenta os seus medos, mesmo que seja algo pequeno, como dar a opinião em uma conversa ou começar aquele projeto que você vinha adiando há um tempão, o seu cérebro começa a se transformar. É um processo chamado neuroplasticidade. Isso quer dizer que o seu cérebro é capaz de se moldar, de criar novas conexões, e a cada pequena vitória que você alcança é como se ele estivesse fortalecendo essas novas conexões que te ajudam a confiar mais em você mesma. Em outras palavras, a cada passo que você dá, você está literalmente treinando sua mente para ser mais confiante, mais corajosa, mais forte. Então agora faz um exercício comigo. Para o momento e pensa. Qual foi a última vez que você fez algo que te deixou orgulhosa? Algo que fez você pensar: uau, eu consegui. Talvez tenha sido alguma coisa simples, por exemplo, resolver um problema na sua casa, ou dar o suporte para alguém que você precisava, ou até mesmo quando você decidiu, enfim, ir para a academia e vencer a preguiça. Lembra disso? Então sente essa sensação por um instante. Esse momento é a prova de que a força e a capacidade já estão dentro de você. Você já tem isso, mas talvez você só precise resgatar. Então chegou a hora de resgatar isso. Não importa o quanto te disseram, não importa se no passado você já falhou, duvidou de si mesma e ouviu que você não era capaz. Você é forte. Você é amada. Deus te equipou com tudo o que você precisa para viver a vida abundante que Ele sonhou para você. Então agora vamos conversar sobre algo que muitas vezes fica escondido lá no fundo, mas pesa muito, que são as mágoas que a gente carrega. Eu sei que pode ser difícil até pensar nisso, mas é um passo essencial para você se libertar e seguir em frente. Depois de reconhecer que essa sensação de incapacidade é uma grande mentira que te contaram e você acreditou, o próximo passo é soltar as correntes que te mantêm presa ao passado. E uma das correntes mais pesadas que a gente carrega é a mágoa. Talvez você esteja carregando mágoas de alguém que te machucou profundamente. Pode ser uma palavra dita em um momento de raiva, uma traição, uma decepção. Ou talvez a mágoa seja com você mesma, por escolhas que não deram certo.
erros que você ainda não conseguiu deixar para trás. Eu sei o quanto dói, porque a gente revê essas situações repetidamente na nossa cabeça. E de alguma forma, essas mágoas elas vão grudando na gente, quase como se fossem parte de quem nós somos. Só que elas não precisam ser. É importante que você entenda que perdoar não é sobre dizer que o que aconteceu foi certo ou errado, ou fingir que aquilo não doeu. Perdoar não é dar razão a quem te machucou. Perdoar é uma escolha sua. É como decidir soltar aquela mochila cheia de pedras que você vem carregando há muito tempo. A mochila que não faz mais sentido na sua jornada, que só te cansa, te prende e ela te impede de caminhar mais leve. Sabe a parábola do filho pródigo? Aquele filho que saiu, gastou tudo, cometeu erros e mesmo assim, quando ele voltou, ele foi muito bem recebido pelo pai? Aquilo não aconteceu porque o filho merecia. Aconteceu porque o perdão é um ato de amor. E sabe quando a gente perdoa, esse ato de amor não é só para o outro, mas é principalmente para nós. E aqui tem algo muito interessante que a ciência mostra, que quando a gente carrega mágoas por muito tempo, isso não afeta só a nossa mente, mas o nosso corpo também. É como se essas dores emocionais, elas se transformassem em ansiedade, tristeza profunda, falta de energia e até mesmo dores físicas, problemas físicos. Já o perdão é o contrário, ele nos liberta, liberta a nossa mente e também traz leveza para o corpo. Perdoar é um ato de autocuidado e você dizer para si mesma, eu mereço paz. E agora eu quero te convidar a refletir comigo. Pensa, quem ou o que você precisa perdoar hoje? Talvez seja aquele ex que te deixou com o coração em pedaços, ou um parente que nunca te entendeu, que te julgou. Talvez seja uma amiga que te decepcionou, ou até você mesma, por alguma decisão que ainda te pesa. O perdão, minha querida, não é sobre o outro, não é sobre deixar barato ou esquecer o que aconteceu, é sobre você, sobre a sua liberdade, a sua cura, o seu bem-estar. É sobre abrir espaço dentro de você para tudo aquilo que Deus quer te entregar. Alegria, paz, leveza, amor. E Deus quer isso para você. Ele quer te ver livre, vivendo a vida abundante e feliz que Ele sonhou para você. Agora, vamos conversar sobre algo muito importante, que é a necessidade de quebrar os ciclos que consomem sua energia e te impedem de crescer. Quantas vezes você já se viu dando tudo de si para agradar os outros, só para terminar completamente esgotada no final? Talvez seja na sua família, no trabalho, com amigos, ou até em um relacionamento. Você faz e no final sente que ninguém percebeu, ninguém valorizou. É como se o esforço nunca fosse suficiente. E a verdade é que muitas de nós fomos ensinadas a acreditar que colocar as necessidades dos outros acima das nossas é o certo. Que cuidar de si mesmo é egoísmo. Mas eu quero que você preste muita atenção nisso. Deus não te criou para viver em constante sacrifício. Ele não te colocou nesse mundo para estar sempre no limite, sempre exausta, tentando dar conta de tudo. O que Ele quer é que você se valorize, que você se cuide. Porque só quando você está bem consigo mesma, você consegue transbordar amor. Você consegue transbordar energia e cuidado também para quem está ao seu redor. Quebrar esses ciclos de esgotamento não é egoísmo, tá? É um ato de sabedoria, é olhar para dentro de si e dizer, eu também importo, eu sou digna de cuidado. É ter coragem de dizer sim para você mesma, sem culpa. E às vezes isso significa aprender a dizer não para as coisas que te drenam. Talvez hoje seja o dia de começar a mudar isso, né? De colocar limites, mesmo que pequenos. É a hora de parar de se colocar em último lugar. Lembre-se, minha querida, cuidar de si mesma é honrar o que Deus colocou dentro de você. É reconhecer que o seu valor vem dele. E Ele quer que você seja forte, plena e capaz de enfrentar os desafios da vida. Quando você se prioriza, você não só se fortalece, como também consegue amar e ajudar os outros de forma muito mais profunda. Então, que tal começar agora? Que tal dar o primeiro passo para quebrar esse ciclo? Não precisa ser tudo de uma vez. Pode ser com um simples não.
para algo que não faz sentido para você, ou um sim para uma pausa merecida. Você merece esse cuidado. Você merece se sentir viva, feliz e cheia de energia. Então agora que a gente já começou a soltar as correntes, essas correntes que ficam te prendendo ao passado, eu quero te convidar a abrir seu coração para algo incrível, que é a abundância e a prosperidade que Deus já reservou para você. Ele já colocou na sua vida, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Deus não te criou para viver na escassez. Ele não quer que você passe os dias apenas sobrevivendo, enfrentando as lutas como se estivessem sempre no limite. Ele é um Deus de abundância. Ele é um Pai amoroso. Ele quer te ver experimentando plenitude em todas as áreas da sua vida. E quando eu digo isso, não é só sobre finanças, é sobre tudo. Suas emoções, sua espiritualidade, seus relacionamentos, sua saúde. Ele quer te ver próspera em cada pedacinho do seu ser. Quando Deus te criou, Ele já colocou dentro de você dons incríveis, talentos preciosos, habilidades únicas. Tudo isso foi cuidadosamente desenhado com um propósito. E sabe qual é? Que você viva feliz em abundância. Ele não quer que você se limite ou viva acreditando que não merece tudo isso. Muito pelo contrário, Ele quer que você floresça, que você viva uma vida de propósito e de impacto. A gente acha que não é suficiente, que não merece, que a vida abundante é para os outros. Isso é uma grande mentira. E talvez você esteja pensando agora, tá, mas eu não sinto isso na minha vida, não vejo essa abundância toda, parece distante. Eu entendo, eu já tive no seu lugar. Mas eu vou te contar uma coisa que mudou a minha visão. A prosperidade de Deus, ela não depende das circunstâncias que estão ao seu redor. Ela começa dentro de você, na fé que você coloca no que Ele já declarou sobre a sua vida. Ele já declarou para a sua vida. Lembra da história da multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus pegou algo que parecia tão pequeno, que eram 5 pães e 2 peixes, e alimentou milhares de pessoas. Esse é o desejo de Deus. É isso que Deus quer. Ele quer pegar o pouco que você sente que tem hoje, seus talentos, sua energia, seus recursos, até mesmo suas dores, e transformar em algo grandioso. Ele é especialista em fazer o impossível. E sabe o que é mais bonito? Deus quer fazer isso com você, do jeitinho que você está agora. Não importa se você sente que ainda não tem muito para oferecer ou que sua vida está bagunçada. O que importa é o seu coração aberto e a sua disposição para confiar e para dar o primeiro passo, porque quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. Você já parou para pensar no quanto Deus te ama de verdade? Ele não é só o criador de tudo, lá no alto, distante. Ele está dentro de você, porque tudo isso é Deus. Você é um pedaço de Deus. E dentro de você tem uma coisa chamada centelha divina, que é o pedacinho de Deus. É só você olhar para dentro que você encontra com Ele. E Ele quer experimentar tudo. Ele fez você para que Ele experimentasse, porque Ele também é você. Você vai negar para Ele uma vida de abundância? Você vai dar para Ele só reclamação e tristeza? É sério? Ele sonha com uma vida plena para você, uma vida cheia de propósito, de alegria, de paz e de abundância. Jesus nos deixa uma mensagem muito bonita sobre isso em Mateus 6,26. Ele diz o seguinte: observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam, mas mesmo assim o Pai as alimenta. Não tem você muito mais valor do que elas? Pensa nisso por um momento. Se Deus cuida de algo tão simples como as aves, que nem precisam se preocupar com o amanhã, quanto mais Ele não cuidará de você? Você não é a filha amada, que foi criada à imagem e semelhança dEle? E quando a gente entende isso, algo muda. Deus não só te conhece, Ele quer que você confie nele. Ele deseja que você entregue para Ele as suas preocupações, os seus limites. E até aquele medo que insiste em aparecer quando você pensa em dar o próximo passo, sabe? Porque quando você faz isso, algo poderoso acontece. Ele te fortalece, ele abre caminhos e ele te guia para algo maior do que você poderia imaginar. Mas existe um detalhe, que é um detalhe essencial que conecta tudo isso à vida extraordinária que ele planejou para você, que é a fé. Fé é o que te sustenta
Quando a visão do futuro ainda está super nebulosa. É confiar em Deus, mesmo quando os caminhos parecem difíceis ou incertos. É ter coragem de dar o primeiro passo, mesmo que sem saber exatamente o que te espera. Você sabe que Ele vai sustentar, porque é essa confiança que libera o poder de Deus em sua vida e te leva a viver coisas que você nunca nem imaginou. E aqui eu preciso te lembrar de algo importante, que prosperidade não é apenas sobre dinheiro. Prosperidade é paz, é alegria, é viver alinhada ao propósito que Deus tem para sua vida, é sentir plenitude nos pequenos momentos, é acordar com gratidão e dormir com esperança. E aqui eu preciso te lembrar de algo muito importante. Prosperidade não é apenas sobre dinheiro. Prosperidade é paz, é alegria, é viver alinhado ao propósito que Deus tem para sua vida. É sentir plenitude nos pequenos momentos. É acordar com gratidão e dormir com esperança. Deus também deseja que você prospere financeiramente. Porque com mais recursos, você pode viver com liberdade. Cuidar de quem você ama, abençoar outras pessoas. Ele é um pai de abundância e não tem limite. E talvez agora você esteja pensando, mas Jessie, eu não sei por onde começar. Tudo bem. Você não precisa saber todos os passos, só o próximo. Quando você dá um passo, algo incrível acontece. É como se as portas que antes estavam todas fechadas começassem a se abrir. Caminhos que pareciam invisíveis se revelam. O que antes parecia impossível, de repente se torna realidade. É assim que Deus trabalha. Ele não exige perfeição ou respostas completas. Ele quer o seu coração disposto. Ele quer que você confie nele, mesmo nos momentos de dúvida. Ele já preparou o caminho, você só precisa começar a caminhar. Talvez você tenha ouvido ao longo da sua vida que a prosperidade é algo inalcançável ou até mesmo errado. Mas eu vou te dizer a verdade. Deus não colocou sonhos no seu coração para que você vivesse limitada. Ele te criou para viver plenamente, para expandir, para crescer e refletir a sua bondade em tudo o que faz. Na psicologia, a gente aprende que aquilo que acreditamos sobre nós mesmos molda nossas ações e, consequentemente, os nossos resultados. Se você acredita que não merece prosperidade, que não é capaz ou que não foi feita para grandes coisas, essas crenças vão impactar diretamente as suas escolhas. É como se você dirigisse com o freio de mão puxado o tempo todo. Não importa o quanto você acelere, algo sempre vai te impedir de avançar. Por outro lado, quando você começa a acreditar na verdade que Deus declara sobre você, que você é amada, que você é capaz, que você foi criada para prosperar, tudo isso muda. Seus pensamentos, eles se tornam mais claros, suas decisões mais alinhadas e suas ações começam a refletir essa nova mentalidade. A conclusão é que prosperidade é, antes de tudo, um estado de ser. Na lei da atração existe um princípio que diz: você atrai aquilo que você acredita e valoriza. Quando você reconhece e agradece pelo que já tem, você se alinha com a energia da abundância e atrai mais disso para a sua vida. Esse desejo que pulsa dentro de você não está aí por acaso. É um lembrete do propósito que ele tem para a sua vida. É um chamado para você se alinhar com aquilo que ele já preparou para você. Talvez nesse momento você até esteja olhando para os obstáculos à sua frente pensando: mas como é que eu posso prosperar se tudo parece tão difícil? Eu quero te convidar a mudar esse olhar. E se cada obstáculo fosse, na verdade, um degrau? Cada desafio que você enfrenta carrega uma lição e uma oportunidade de crescimento. Quando você para de resistir e começa a enxergar os desafios como parte da sua evolução, você descobre uma força que talvez você nem soubesse que tinha. É nesse alinhamento entre quem você é e o que Deus deseja para você que nasce o verdadeiro poder. Então não tenha medo de desejar prosperidade. Não se permita acreditar que você não merece ou que isso não é para você. Deus quer que você viva essa plenitude e isso inclui ser capaz de realizar os seus sonhos e impactar positivamente a vida de outras pessoas. Agora pare e reflita. E se você dissesse sim para a prosperidade que Deus já tem reservado para você? E se em vez de resistir, você começasse a co-criar com Ele,
confiando que cada passo que você dá é guiado pelo amor dele. A prosperidade que você busca não está longe. Deus já plantou em você tudo o que é necessário para acelerar. Dons, talentos, inteligências e propósito. E sabe o que é mais lindo disso tudo? Quando você decide prosperar, você se torna um reflexo da bondade e do amor de Deus, inspirando outras pessoas a acreditarem que elas também podem viver essa verdade. Lembra, você não está sozinha. Deus está com você em cada passo, abrindo caminhos e te mostrando que a vida abundante que Ele planejou não é apenas um sonho, mas é uma realidade que você pode construir. Deus quer que você prospere emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. Ele sabe que quando você tem recursos, você pode viver com mais liberdade. Isso faz com que você ofereça conforto para sua família, para você realizar sonhos e para você, no fim, também abençoar outras pessoas. Dinheiro nas mãos certas é uma extensão do amor de Deus. O silêncio dos bons é o grito dos maus. Vai deixar dinheiro somente nas mãos das pessoas que não estão pensando em Deus e pensando em ajudar as outras pessoas? Talvez você tenha até se arrepiado ao ouvir a palavra dinheiro, porque para muitas de nós ela vem carregada de crenças, medos e às vezes até culpa. E sabe o que é mais curioso? Isso é algo que atravessa gerações. Nós crescemos ouvindo frases como dinheiro não traz felicidade, dinheiro é a raiz de todo mal, ou quem tem muito dinheiro não é humilde. Essas ideias, elas moldam as nossas crenças desde cedo. E com o tempo, se tornam muros invisíveis que nos impedem de viver com plenitude. Mas eu quero te convidar hoje a olhar para o dinheiro de uma forma completamente diferente. Como uma ferramenta de Deus, uma bênção que te permite realizar sonhos, viver com liberdade e abençoar outras pessoas também. Quantas vezes você já se pegou sentindo culpa por querer mais para si mesma? Por desejar conforto, segurança ou possibilidade de proporcionar essas coisas para sua família. É como se existisse uma voz interna que fica assim na sua orelha falando: você não precisa disso, não é certo, tantas pessoas passando fome e você querendo mais. Desde cedo, muitas de nós aprendemos a ver o dinheiro como algo errado ou sujo. Dinheiro não traz felicidade, quem é rico é arrogante, dinheiro é a raiz de todo mal. Essas frases, elas se repetem tanto que com o tempo se tornam crenças. E essas crenças moldam a forma como você se relaciona com o dinheiro. Sem perceber, você pode começar a rejeitar a prosperidade ou se sentir culpada por querer uma vida mais confortável. Mas eu quero te dizer uma coisa importante. Essas crenças não são suas. Elas foram ensinadas a você, talvez pela sociedade, pela família ou até por interpretações espirituais. Mas isso não significa que elas sejam verdadeiras. O dinheiro por si só não é bom nem ruim. Ele é uma ferramenta. Quando usamos com sabedoria e propósito, ele pode trazer paz, conforto. E ele abre portas para que você realize sonhos que Deus colocou no seu coração. Então pensa comigo, se Deus é um Deus de abundância, por que Ele não desejaria que você prosperasse? O dinheiro, quando usado com sabedoria, não é apenas uma ferramenta para alcançar seus sonhos, mas também para abençoar e honrar o propósito que Deus tem para a sua vida. Quando você aceita essa verdade, você começa a quebrar os bloqueios que te impedem de viver plenamente. Então eu quero te convidar a tomar uma decisão hoje, uma decisão de mudar a forma como você vê o dinheiro. E mais importante, como você vê a si mesma. Porque o que Deus deseja para você vai muito além do que você pode imaginar. A prosperidade já está dentro de você. Agora é a hora de desbloquear isso, de alinhar sua mente e suas ações com a abundância que Deus já preparou na sua vida. E sabe o que é mais bonito? Quando você prospera, você não prospera sozinha. Você se torna um reflexo do amor e da generosidade de Deus. Eu sei que talvez você esteja olhando para a sua vida agora e pensando: Jessie, mas minha realidade está tão longe disso que você está falando. Eu entendo esse sentimento e é difícil enxergar a abundância quando tudo ao redor parece escasso. Quando as contas não fecham. Quando o cansaço é maior que a esperança. Mas o que você está vendo agora não define quem você é, não define o que você merece ou o que Deus tem preparado para você.
Você tem uma herança divina. É como se Deus estivesse segurando um presente enorme, cheio de possibilidades de prosperidade, dizendo: filha, isso é para você. Mas para você acessar esse presente, você precisa dar um passo de fé. Você precisa calar essas vozes internas que dizem que você não pode, que você não merece, que você não tem capacidade. A verdade é que a abundância, ela começa dentro de você. Ela está no seu coração, na sua mente, na forma como você se enxerga. Porque quando você acredita que é digna de tudo que Deus preparou para você, algo muda. Você começa a enxergar as possibilidades, começa a tomar decisões melhores e a caminhar na direção certa. E agora vamos falar de uma coisa importante, que são as palavras. Você já parou para pensar no impacto que elas têm na sua vida? Lá em Gênesis, Deus criou um mundo com palavras. Ele disse: haja luz. E a luz simplesmente aconteceu. Isso mostra pra gente que as palavras têm um poder imenso de criar realidades. E assim como Deus usou palavras para criar, nós também podemos moldar a nossa vida com aquilo que falamos e declaramos. Agora, deixa eu perguntar, quantas vezes você já se pegou dizendo coisas como: eu nunca vou conseguir, isso não é para mim, minha vida sempre vai ser assim. Essas frases, mesmo que ditas sem intenção, elas são como sementes que você planta. Se você está sempre plantando dúvida, medo ou insegurança, adivinha o que você vai colher? Mais dúvida, mais medo, mais insegurança. Mas a boa notícia é que se você começar a plantar palavras de vida, de confiança e de fé, a colheita vai ser completamente diferente. Então pensa um pouquinho. Será que você anda falando mais sobre o que você não consegue? Sobre o que falta? O que te dói? Ou será que você tem declarado as coisas boas que deseja viver? A vida abundante que Deus quer para você? Lembra daquela história do profeta Ezequiel com o vale dos ossos secos? Deus perguntou para ele: podem esses ossos reviver? A Ezequiel respondeu com fé. Mas o mais incrível é o que acontece depois. Quando Ezequiel começou a profetizar, aqueles ossos ganharam vida. É um símbolo tão poderoso. Mesmo as áreas mortais da sua vida, como sonhos que você acha que já perdeu, ou aquela confiança que parece ter desaparecido, elas podem ser restauradas. E tudo isso começa com o que você declara sobre elas. Então, minha amiga, não desperdice o poder das suas palavras, falando apenas sobre o que está errado ou o que falta, ou falando mal dos outros. Comece a profetizar sobre a sua vida, mesmo que você ainda não esteja vendo os resultados. Declare o que você quer viver, declare o que Deus já tem para você. Amanhã de manhã, quando você acordar, eu quero que você experimente algo novo. Eu quero que você abra a janela, respire fundo e diga em voz alta: eu sou capaz, eu sou amada, eu sou próspera. Mas faça isso com fé e convicção, faça isso todos os dias. Porque quando você muda o que você fala, você começa a mudar o que acredita. E quando sua crença muda, tudo ao seu redor começa a se alinhar com essa nova verdade. O que você falar hoje pode ser o começo da vida que você tanto sonha. Agora eu quero compartilhar uma verdade que pode mudar a forma como você enxerga a sua jornada, que é sobre investir em si mesma. Como isso é um ato de fé. É como dizer a Deus e ao universo e a você mesma: eu me valorizo, eu mereço o melhor. Salomão, considerado o homem mais sábio da Bíblia, ele deixou uma lição preciosa quando ele disse: use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Isso significa que investir em conhecimento, desenvolvimento pessoal e crescimento espiritual é uma maneira de honrar os dons que Deus colocou em você. É plantar sementes para colher uma vida mais plena. Mas sabe o que acontece muitas vezes? A gente se sabota, pensando que cuidar de nós mesmas é egoísmo, ou que não temos tempo ou recursos para isso. Eu quero que você mude essa perspectiva. Quando você escolhe crescer, você transborda. Quando você prospera, tem muito mais a oferecer às pessoas que estão ao seu redor. O investimento em si mesma não é só sobre você. Ele impacta tudo e todos à sua volta. É sobre a vida que você vai transformar, as pessoas que você vai inspirar e a diferença que você pode fazer no mundo. É sobre reconhecer que Deus te criou para algo muito maior do que apenas existir.
E agora que você entendeu que o extraordinário não está lá fora, mas aí dentro, esperando por você, é hora de falar sobre o próximo passo dessa jornada, que é construir uma nova vida. E para isso, eu quero te apresentar o método SER, que será o tema central da nossa próxima aula. Mas hoje eu quero te dar uma ideia geral, para que você entenda como ele pode transformar a sua história. Tudo que compartilhei até aqui com você é apenas a ponta do iceberg. O método SER é o guia para você construir uma nova vida. Não a vida que as circunstâncias te impuseram, mas a vida que Deus sonhou para você. Mas afinal, o que é um método SER? O método SER ele é dividido em 3 passos simples, mas poderoso, que funciona como um mapa para a sua transformação. Ele funciona da seguinte maneira. Nós temos o saber, o S de saber, que é o primeiro passo, é a conscientização. É aqui que você vai entender o que tem te travado, identificar aquelas crenças limitantes que te seguram e conhecer as leis que regem a vida, sejam espirituais, emocionais ou científicas. Esse é o momento de expandir sua visão e de enxergar além do que parecia impossível. É como acender uma luz em um quarto escuro, sabe? De repente você percebe que sempre esteve rodeada de possibilidades ali ao seu redor. A segunda etapa é o E, de evoluir. Depois de saber o que está te prendendo, é hora de agir. Essa etapa é sobre reconstrução. É onde você deixa para trás as crenças antigas, os medos e começa a criar novas bases para viver com liberdade, para viver com amor, prosperidade. É como plantar novas sementes em um terreno que é muito fértil, sabendo que elas vão crescer e vão florescer no tempo certo. O terceiro passo é realizar. Então, por fim, é o momento de manifestar. Aqui você começa a colher os frutos que você plantou. É onde as mudanças saem do papel e começam a aparecer na sua vida de forma prática e real. É quando você olha ao redor e você percebe que tudo o que parecia tão distante agora está ao seu alcance. O método SER, ele funciona como uma bússola. Ele não é só uma teoria ou uma coleção de ideias bonitas. Ele te mostra exatamente onde você está agora, onde você quer chegar e quais são os passos que você precisa para transformar a sua vida de verdade. Esse método é o resultado de tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, tudo que eu apliquei, tanto na minha vida quanto na vida de tantas alunas incríveis que confiaram no meu trabalho. E eu vou te contar, chegar até aqui não foi fácil, tá? Foram anos e anos investindo em conhecimento, em experiências práticas, testando, errando, aprendendo e ajudando muitas pessoas. Mas para isso eu tive que ajustar também. Eu fiz mentorias que custaram 10 mil, 20 mil e até 50 mil reais. Eu perdi dinheiro em tentativas que deram muito errado. Eu precisei quebrar barreiras internas, reprogramar a minha mente para conseguir enxergar a abundância que Deus já tinha reservado para mim. E sabe o que eu quero para você? Que você não precise passar por tudo que eu passei. Que você não precise gastar o mesmo tempo, o mesmo dinheiro e a energia que eu também gastei. Porque eu sei o quanto sua vida ela é preciosa demais, o quanto seu tempo é valioso. Por isso que eu criei o método SER. E na próxima aula eu vou abrir cada detalhe desse método para você. E eu vou te mostrar como ele funciona na prática e como ele pode transformar a sua jornada de uma forma muito mais rápida e leve. Então, bem, tudo que eu te mostrei até aqui, tudo que estamos construindo juntas nessa jornada é só uma parte do que eu quero te entregar. Eu estou dando o meu máximo para que você já saia daqui com clareza, com ferramentas e com passos reais para transformar a sua vida. Mas eu sei que algumas de vocês podem estar pensando assim, Jessie, eu quero ir mais fundo, eu quero entender tudo isso de uma forma ainda mais profunda, eu quero um acompanhamento mais próximo para garantir que eu vou chegar lá. Então eu sei que muitas de vocês já estão pedindo. E se esse é o seu caso, deixa eu te dizer que sim, existe uma solução para você. Eu desenvolvi um treinamento completo em vídeo, onde eu compartilho absolutamente tudo isso de uma forma muito detalhada e um passo a passo prático, com estratégias claras para você e ferramentas poderosas e o suporte necessário para que você acelere sua transformação. E tem mais, na quinta-feira, às 9 horas da manhã, no dia 12, eu vou abrir as vagas para esse treinamento exclusivo e amanhã, durante a nossa última aula, eu vou te contar
como você pode fazer parte desse treinamento também. E presta atenção, eu vou revelar um desconto especial para quem estiver nessa jornada comigo amanhã, tá? Então, se você sente que chegou a hora de dar um passo maior, de se aprofundar e realmente mudar a sua história, então fique comigo, porque amanhã vai ser o grande dia onde eu vou trazer para você todo o método SER, vou te dar o passo a passo de tudo e também falar sobre esse acompanhamento exclusivo. Mas antes de pensar no que vem pela frente, eu quero que a gente olhe para o que a gente já construiu hoje. Eu quero que você tire um tempinho para refletir sobre tudo o que aprendeu nessa aula. Hoje nós demos um passo poderoso nessa jornada. Você começou a entender que Deus já colocou dentro de você tudo o que você precisa para viver uma vida cheia de propósito, de prosperidade e de realização. E eu vou te lembrar mais uma coisa muito importante. Saber disso é só o começo. A verdadeira transformação acontece quando você age, quando começa a colocar em prática tudo o que está aprendendo. Cada pequeno passo que você dá já é um movimento em direção à vida que Deus sonhou para você. E para quem chegou agora, ou ainda não conseguiu assistir a aula anterior, deixa eu te dar um toque que é muito importante. É importante que você vá e assista aquela aula, porque lá nós falamos sobre as 5 travas invisíveis que estão bloqueando a sua vida sem que você perceba. E essa aula foi um divisor de águas para muitas mulheres, porque abriu os olhos para algumas coisas que estavam ali escondidas, mas que têm o poder de mudar completamente a sua história. Então, se você ainda não assistiu, separa um tempinho para isso, porque vai ser um complemento essencial para tudo isso que estamos construindo juntas. E agora eu quero te preparar para o que vem amanhã. A aula de amanhã vai ser mais importante de todas, porque nós vamos falar sobre como alcançar a vida que você sempre sonhou. Essa aula é especial porque nela eu vou abrir cada detalhe do método SER e te mostrar passo a passo como ele funciona e como você pode aplicá-lo na sua vida. Vamos conectar todos os pontos, juntar todos os aprendizados desses dias e transformar isso em algo prático e real. Então, antes de nos despedirmos aqui, eu quero te deixar uma pergunta. Se você pudesse acordar amanhã vivendo a vida dos seus sonhos, como ela seria? Pensa nisso com carinho. Desenhe esse sonho na sua mente, nos mínimos detalhes. E compartilha no nosso grupo de WhatsApp. Eu quero muito saber o que está no seu coração, porque amanhã juntas nós vamos descobrir como transformar esse sonho em realidade. E para finalizar, eu quero fazer uma oração por todas vocês. Pai amado, eu te agradeço muito por cada uma dessas mulheres que estão aqui. Eu entendo que cada uma delas tem um sonho muito especial. E é um prazer poder estar com elas nessa jornada. Que o Senhor continue nos acompanhando e nos abençoando e abra espaço no nosso coração para a gente receber toda a prosperidade que o Senhor tem para a gente. Que elas fiquem em paz e que elas consigam encontrar o sonho delas. Lembre-se, você não está sozinha. Cada passo que você dá em direção à sua transformação, Deus está dando 10 passos em sua direção. E eu estou aqui junto com você, torcendo pelo seu caminho. Eu acredito no seu potencial. Compartilhe essa aula com todas as mulheres que você sabe que precisam aprender. Foi maravilhoso estar com você hoje, eu te espero amanhã. Um beijo, até a próxima aula.